Podcast Agora é a Hora. Um oferecimento Clínica Personal Físio e Fitofórmula. Há mais de 15 anos de excelência em fórmulas chinesas. Fitofórmula, sua opção confiável. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao episódio 57 do Agora é a Hora. Quero sempre agradecer você aqui no meu canal, a sua interação, as suas curtidas, os seus comentários. E hoje nós vamos falar de autoconhecimento voltado para liderança e também comunicação. E para isso eu tenho a honra de apresentar para você mais uma vez, porque ela já esteve comigo aqui no Agora é a Hora. É uma profissional que muito me inspirou, falei isso no outro episódio. Vou deixar para você aqui na descrição esse episódio se você não assistiu. É uma profissional que fez parte da minha história, de toda a minha carreira. Eu a conheci quando eu tinha 18 anos completos. Ela foi minha professora na minha primeira graduação de educação física. E tudo que eu sei hoje como profissional, avaliar todos os meus pacientes dentro de como que esse corpo tão complexo funciona, que é a biomecânica, foi através dela, porque ela me dava aula de cinesiologia e ela fez uma virada de chave, uma transição de carreira. E no outro episódio ela não contou a história dela, mas hoje ela vai contar. Então eu tenho o prazer e a honra de trazer aqui para você a Lara Matos. Ela é empreendedora, mestre em educação e especialista em gestão empresarial e neurobiologia. Ela tem formação em coach ontológico e trainer em PNL. Lara, muito obrigada mais uma vez. Você sabe que eu nunca vou cansar de falar o quanto que você me inspirou e me inspira. Eu vejo as tuas postagens e eu fico assim, Obrigada, viu, Lara? Minha querida, acho que eu venho aqui justamente para elevar a minha autoestima. Não acredito. Porque eu sei que você, de fato, sempre diz, e eu fico muito lisonjeada, porque como eu fui professora há muito tempo, eu ainda sou, Sim. Né? Mas na graduação não mais. E aí eu vejo você, que foi minha aluna, que já era uma excelente aluna, mas a gente era bem novinha também, né, Josi? Deixa eu pontuar, senão vou achar. Mas enfim, você já era extremamente dedicada e fazendo esse sucesso, então eu só tenho a agradecer, minha querida. É um prazer estar aqui mais uma vez e chamando Eu Venho com todo prazer. Você sempre será muito bem-vinda aqui. Obrigada. Até porque você é uma excelente profissional. Você tem muito a contribuir com todo mundo, com todos nós. E saiba que é sincero. Eu não canso de elogiar porque é verdade, viu, gente? Eu sei porque disso. assim, né? No outro programa, no episódio anterior, nós estávamos falando sobre comportamento, sobre saúde emocional, sobre autoconhecimento, com o Samuel. E em um momento do episódio, nós estávamos falando o quanto que a comunicação é importante, né, para as pessoas elas se desenvolverem, principalmente profissionalmente, e principalmente agora, na era do digital, da internet. E muitas pessoas têm esse bloqueio, né, de se comunicar. E hoje, né, como comunicadora, eu tenho esse canal há 6 anos, acho que 6 ou 7 anos, sempre estive presente, né, Instagram, Facebook, gravando vídeos. Eu olho para trás e hoje, Lara, e eu vejo assim, para a pessoa conseguir transmitir o conhecimento dela, ela tem que ter muita autoconfiança, mas eu acho que isso vem do aprendizado. Então eu trago isso numa bagagem. Como eu tive uma ótima professora, que tinha uma ótima didática, que sabia se comunicar, aquilo fez com que eu entendesse todo o conteúdo da faculdade. E veja, foi bem no comecinho, eu acho que a gente tinha cinésia no primeiro ano, não era? Ou era no segundo? Segundo ano. Então, eu estava com 19 anos. Ali, eu me apaixonei. Porque eu fui para educação física porque eu gostava de fazer exercício, sempre quis fazer. Mas até então, essa idade você não tem tanta certeza, você não tem maturidade para saber por que você está ali. E quando eu tive aula com você, você ensinava tão bem,
que aquilo fez com que eu encontrasse um talento. E foi o que me levou para a área da fisioterapia. Sim. Porque é o que eu faço hoje, né? Eu devolvo função. E a cinésio é a base nas duas profissões. Então, por isso que quando eu lembro de você, quando eu falo de você, isso me marcou. Porque o cérebro, ele guarda, né, os traumas, mas também guarda, muito bem guardado, tudo que é bom. Sim, aquilo que emociona, né? Exatamente. E eu acho que comunicação é isso. Não é o que você fala, é como você fala. Isso. É fazer o outro entender você, fazer com que a mensagem seja compreendida pelo outro. Eu acho que o professor é isso. Sim, que é o que a gente chama de didática, né? Eu sempre falo que na comunicação o como é mais importante do que o quê. Então eu vou repetir. O como é mais importante do que o quê. O que é o quê? É o que você diz. E o que é o como? É como você diz. Mas, atrás de tudo isso, o que faz com que eu me comunique bem, ou o que fez com que eu me comunicasse bem? Eu gostava do que eu fazia. Então a comunicação, ainda que seja técnica, ela abrange um monte de coisa que fala de você. Então é um dos maiores medos da humanidade falar em público. Pensa, por que as pessoas têm medo de falar em público? Isso fala muito delas, Josi, entendeu? Então, para você falar bem, você tem que ter muita autoconfiança, segurança, aquilo que você gosta de falar, que você quer falar para o mundo. Só que isso é um grande passo. Então, tem a questão técnica, sim, de você falar. Hoje eu trabalho com comunicação, eu não vendo nenhum produto relativo à comunicação. Já vendi muitos, eu tinha um curso junto com uma jornalista, como falar bem público diante das câmeras. Formamos muita gente, assim, foi muito bacana. Nós chegamos a gravar esse curso, não avançamos em relação ao digital com ele, mas enfim, foi um curso bem bacana e eu via que as pessoas tinham medo de falar. Então nós juntávamos a questão técnica, mas também tinha uma questão comportamental. Né? Então, no meu caso, como é que eu fui cair nisso? Na realidade, eu gostava de fazer exercício como você, e aí eu entrei para a faculdade de educação física, me formei, mas já no terceiro ano eu era estagiária de cinesiologia, porque era a pior aula, o povo morria de medo do professor, e eu ficava dando aula para alunos, aula particular. Aí ele falou assim, quem é essa pessoa? Porque ele viu os cartazes, e eu já querendo fazer o meu dinheiro, né? O empreendedorismo já aí também. Quem é essa moça que está dando aula particular de uma disciplina que eu dou, né? E aí, enfim, chegou até a minha pessoa, ele era médico na minha época, os professores de educação física das faculdades eram basicamente médicos, não tinham profissionais como nós que somos, né, professoras de educação física. Bom, resumindo, aí ele me conheceu e falou, olha, eu tenho uma turma aqui de DP, porque era uma disciplina muito difícil, e eu não tenho horário, então você gostaria de dar essa aula? Eu tinha 20 anos, Josi. Eu comecei a dar aula em faculdade com 20 anos, só naquele tempo mesmo, surreal. E aí, ok. E aí, por que eu mandava bem? Porque eu amava aquilo. Eu amava. Então, falar aquilo, pra mim, era uma delícia. Mas, assim, muito travada no início, eu tinha 20 anos. A faculdade de educação física naquela época tinha muito militar. Então, eram pessoas mais velhas, eram homens. Então, como é que eu ia me postar? Né? Mas, enfim, deu super certo. E acabei como professora, depois já formada, enfim. Então eu falei muito. Eu dou aula há 30 anos. Então eu falo. Logo, subentende-se que eu fale bem. Entenda, tem muito professor que não tem didática. Sim. Mas o fato, a prática, leva a uma excelente comunicação. Mas eu volto a falar, não é só isso. Entendeu? É a questão do que você de fato conhece, do que você fala, o quanto aquilo te afeta. E a construção que você traz, você quer explicar, você quer falar. Então é toda uma transcendência. E também está vinculado ao quanto você acredita no que você está falando. Então autoestima, segurança. Então quando a gente fazia o curso, a gente trabalhava muito o emocional das pessoas, né? Como é que você se enxerga? O que faz com que você queira falar sobre isso? O que isso é importante para você? Então, à medida que você vai se entendendo, se conhecendo, quebrando as crenças de que as pessoas
estão julgando aquilo em você. Então, o medo de falar em público é o medo do julgamento, é você não dar conta daquilo que as pessoas percebem e que você talvez não queira reconhecer. Então, tem todo um arcabouço por trás psicológico para que você possa desempenhar bem. Eu sempre gostei de palco também. Então, eu tenho um perfil comportamental de executora, de dominante, de influente. Isso facilita, sem dúvida. Sem dúvida. Imagina, eu adorava dar aula em academia. Né? Então eu comecei dando aula em academia. Então aula em academia. Coordenava academia, lembra? Então, aí que começou o movimento para gestão. Porque eu entrava para dar aula, amava aula de step. Eu também amava, ai, gente. Eu amava Todas aquilo. eu amava. Então a gente gosta de um palquinho, entendeu? Gosta. Eu adorava. Aí depois aula na faculdade. E aí, como é que eu fui cair na gestão que me fez me afastar da educação física? As pessoas falam, mas por quê? Gente, são contingências, escolhas, né? Eu era contratada para dar aula. Aí, bom, você não quer ser coordenadora? Eu? E aí, ok. Aí, de coordenadora para gerente. Então, eu fui atrás de uma outra atuação como professora, mas eu precisava de uma bagagem de gestão. Eu fui criada dentro de um ambiente que meu pai falava, administrar todo mundo administra, não precisa de faculdade. Então eu tinha tipo uma certa crença sobre o curso. Mas não, eu falei, eu preciso, como gerente, eu preciso não só saber tecnicamente da educação física, do movimento, né? Se bem que eu defendo que gestores de academias precisam conhecer, sim, porque é uma peculiaridade, né? Um gestor que precisa entender as peculiaridades do exercício físico. Sim. Mas enfim, aí eu fui estudar administração, entendeu? E aí quando eu fui estudar administração, aí um outro universo se abriu. Mas olha que bacana, eu sou mestre em educação e no mestrado eu tive que fazer, no início da minha dissertação, um histórico, memorial, tem um nome ali que eu não vou lembrar agora. Então você tem que lembrar das suas memórias desde quando você se lembra que você se conhece por gente, né? Eu tinha que puxar isso. Sim. E eu lembrei que eu tinha 5 anos, José, eu pegava os cadernos de receita da minha mãe e eu dava certo e errado, eu ficava corrigindo receita. Ai, quer dizer, a professora já estava lá, entendeu? E eu brincava de escritório. Olha. A administradora já estava lá. Já estava lá. Com 5 anos. Eu lembro que eu pegava, meu pai era advogado, e eu tinha muita coisa em casa, grampeador, folha de fax. Imagina, as minhas amigas não tinham isso, então eu descia lá no prédio, tinha uns bancos de alvenaria e eu brincava de gestão ali. Olha a comunicação, como você já tem uma certa aptidão. Então eu fui atrás daquilo que já estava em mim. E quando as pessoas falam, educação física não tem nada a ver com administração. Então, aquela academia que você treina é gerida por alguém. Né? Então tem tudo a ver. A administração é muito abrangente. Resumindo, acabei no back-office, eu fui estudar. Fui estudar administração, fiz graduação, fiz pós-graduação aqui em Santos, fiz MBA, fiz um MBA internacional, e aí eu fui até hoje, entendeu? Então hoje eu sou uma empresária, eu tenho oficina de gestão, nós damos treinamento para empresas e eu trabalho muito com empreendedorismo, tenho uma franquia Desafio Empreendedor, nós trabalhamos o comportamento do dono, porque o reflexo do negócio, minha querida, é a foto do dono. Entendeu? É como ele se comporta, é a percepção que ele tem de mundo. Tudo isso é comunicação. Então, quando a gente fala de comunicação, não é só a oratória ou a retórica, falar bem e falar bem para. E outra coisa bacana, falar bem e falar com, tá? Eu falei falar bem para, mas é o falar com. Na comunicação você não fala para, você fala com. Ou seja, falar para é como se você estivesse palestrando. Falar com é falar com o outro. Aí você gera uma conexão significativa para o entendimento da mensagem. Né? Aí fui fazer mentoria em palestra, ainda que eu seja palestrante, estou me aperfeiçoando nisso. Enfim, a comunicação é um divisor de águas. E a gente está numa era do digital. O que dá credibilidade, autoridade é quando abre a câmera e a pessoa fala bem ali. Ela tem conteúdo e forma. Outra coisa que eu falo também, Josi. Comunicação implica em conteúdo e forma. O conteúdo é o que você fala, a forma é como você fala. Você pode ser uma excelente performática na comunicação, só que se você não tem conteúdo,
esqueça, as pessoas não conseguem mais ser enganadas. E a gente vê muito no digital. Pessoas falando muito bem, mas muito rasas, muito superficiais no conteúdo. Em contrapartida, você pode ser um expert, mas se você não tiver a forma que conecta, que faz com que as pessoas prestem atenção em você, você também não consegue passar a mensagem. Então não é nem cá nem lá, não são excludentes. Forma e conteúdo são complementares. Enfim, é tudo isso. Então, só voltando aqui, só para finalizar a minha jornada, né? Aí eu acabei na gestão. E aí hoje o meu tripé é gestão, liderança e comunicação. Então, independentemente da área, do business, falar bem gera autoridade, gera credibilidade, te evidencia. Hoje, para qualquer profissão, você pode ser inclusive uma pessoa que fica no bastidor, mas em algum momento você vai falar com o cliente, você vai falar com quem te contrata, você vai falar com o teu colega, na sua vida pessoal. Como você constrói a comunicação? Nós agora estamos ouvindo menos, falando mais. Nós precisamos escutar mais para quando você falar, você ser mais assertivo. Então agora eu já trago para você a comunicação num contexto pessoal. Eu falo muito de diálogo, né? O diálogo é dar-se a conhecer. Então, para a liderança, Josi, você tem que dialogar. Você é minha colaboradora, então eu não estou de acordo com o que você me trouxe. E aí eu posso dizer, você não está fazendo certo, isso aqui está errado. Eu estou apontando para o teu erro. É diferente do tipo, Josi, eu percebi que isso aqui não está bacana por conta disso, disso, disso. Estou te falando isso porque eu sei que você tem potencial para fazer melhor. A gente pode fazer desta forma, vamos testar? O que você pensa disso? Olha a construção que eu trouxe. Totalmente diferente. Para dizer a mesma coisa. A mesma coisa. Só que é o como. Como você fala. É o como. E eu trouxe uma construção dialógica, onde eu começo trazendo eu penso, não é você fez. Sim. Entendeu? É o seu ponto de vista. Meu ponto de vista. É a minha opinião. Então, primeiro, falar em primeira pessoa. Então, vou trazer aqui a construção dialógica. Falar em primeira pessoa. Se você quer dialogar, fale em primeira pessoa. É aquilo que você pensa, aquilo que você percebe, é aquilo que você vê. Segundo ponto, traga dados. Eu vou falar para você, Josi, eu penso isso porque eu vi você fazendo isso, eu observei na sua colocação com o cliente. Traz o contexto, porque a pessoa precisa entrar no contexto, ela está pensando. Você está fazendo a pessoa refletir. Então fale em primeira pessoa, traga dados, mostre por que você está dizendo isso, qual é o objetivo. Eu estou dizendo isso porque eu vejo que você é um potencial, você pode melhorar. Meu objetivo é fazer com que você não repita isso. Então, falar em primeira pessoa, trazer dados, mostre o objetivo, traga um plano de ação. Vamos tentar fazer dessa forma? E aí eu fecho validando. O que você pensa, Josi, disso? Tudo bem para você? O que você acha disso? Porque quando eu termino com uma interrogação, eu abro a fala para você. É isso aí. Agora eu quero te ouvir. É. Entendeu? É difícil isso, moça. É difícil. É difícil. Ninguém está disposto a dialogar. Mas é por isso que você está aqui. Ai, que bom! Mas, gente, olha só. Isso que ela falou foi o que eu falei exatamente ontem nos meus stories, quando eu dei o spoiler. Eu falei assim, olha, amanhã eu tenho uma convidada, assim, assim, assim. E eu assisti agora um vídeo dela em que ela estava numa rádio e que ela fala a diferença de falar para, falar com. E aí eu linkei isso com os profissionais, né? Como que esses profissionais, principalmente, né, da área da saúde, conseguem expor o seu trabalho, né? Se conectar com um paciente, ele tem que falar do como. Falar com, enfim, a comunicação, eu vejo muito, Lara, também, quando você fala de comportamento, ela é comportamento total, que gera uma autoconfiança, e a pessoa tem, muitas vezes, ela não se comunica, ela grava um stories, ela apaga, não posta, porque ela tem medo da exposição, do julgamento, porque ela tem uma autoconfiança baixa. Mas eu vejo também por falta de preparo. Aí você tocou agora no assunto da comunicação muito rasa, né, que tem pessoas que não têm conteúdo para falar. E isso pesa muito. Quando a pessoa ela está qualificada, ela está se qualificando, ela vai ter confiança. Porque eu vejo a comunicação como uma coisa interna.
que você exterioriza. E eu falei isso nos stories ontem, quando a gente fala do falar com o paciente, falar como. Se você está preparado, a sua chance de ficar nervoso numa rádio, numa televisão, num podcast é muito menor, porque você se preparou. Eu até falo muito assim, não entre numa batalha despreparado. Então, quando eu vou falar de algum assunto, por mais que eu domine aquele assunto, eu sempre estudo mais e mais e mais, porque eu quero estar muito preparada ali. Porque vai surgir uma pergunta, sempre tem. Então eu acho que é isso que falta também nos profissionais. Tem muitos profissionais que pararam no tempo, que não querem mais se qualificar. E aí bate aquele nervosismo, porque a oportunidade vem. E eu acho que também é muito de se colocar à prova. Sim. Né? Você se colocar em desafios, não negar palco. Sim. É treino. E aí eu vi que você também falou, é prática. Sim. Comunicação é prática. Sim. Então eu acho que isso já ajuda muito. Se a pessoa pratica e ela se prepara, a chance dela recusar um convite é muito menor. Claro, tem crenças muito profundas, tem traumas muito grandes. As pessoas, a gente fala muito sobre isso aqui no programa. Eu trago vários profissionais para falar de autoconhecimento. E eu falei no Stories ontem que comunicação é autoconhecimento. Porque se eu não me conheço, como que eu vou desenvolver essa habilidade? Eu não me conheço. Como que eu sei o que eu preciso treinar mais para melhorar e o que eu preciso valorizar? Quais são os meus pontos fortes? Onde estão os meus talentos? Sim. E olha, fazendo uma outra linkagem, né, com tudo que você falou, né, nessa sua transição de carreira, eu vejo as pessoas correndo muito atrás do propósito, mas o propósito nos encontra. Ele encontrou você, ele me encontrou, e a pessoa fica nisso, qual é o meu propósito? Gente, isso gera uma ansiedade tão grande, ela não sai do lugar. Então eu acho que é se conhecer primeiro. Sim. E amar o que faz. Eu acho que isso é a base. Como você falou, veja, eu tinha 20 anos, mas eu amava falar de cinesiologia. Por isso que a minha comunicação, você vê, com nenhum treinamento. Naquela época você não teve nenhum treinamento de comunicação. E eu lembro que tinham alunos que falavam assim, gente, eu só aprendo com a Lara. E eu fui fazer faculdade depois, a outra faculdade, eu tive uma outra professora de cinésio. Eu tinha aula, eu poderia não assistir, mas eu gostava tanto que eu fui assistir. Aí você acaba comparando, né? Sim. Não era a mesma coisa. E eu via os alunos quebrando a cabeça. Eu falava assim, gente, cadê a Lara para dar aula para esse povo aqui? E era a mesma faculdade, era Unimonte também. Mas o quanto que a gente impacta na vida das pessoas como professores, com a nossa comunicação, com as nossas redes sociais. Sim. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas quase... Eu quase não tenho seguidores, sempre tem alguém assistindo. Claro, claro. Sempre tem alguém. Sim, você falou várias coisas bem bacanas, assim, mudou muito, né, Josi, assim, nós estamos numa era de grande velocidade. Então, assim, eu não vou penitenciar os rasos. A comunicação está muito veloz. Logo, a gente não tem paciência para coisas muito profundas. Eu estou generalizando, ok? Uhum. Porque eu me encanto com profissionais que eu sei que têm lastro de conhecimento. Eu não me encanto por profissionais rasos, mesmo porque não é a minha escola, né? Eu não sou jovem. Então, existe uma juventude, uma geração que quer mais velocidade. E a comunicação está muito veloz, até por conta das redes sociais. Então, para que eu vou me aprofundar? Se eu tenho uma performance bacana, e hoje a gente se pauta muito pela imagem, porque as redes sociais, elas são basicamente imagem. Depois que o Instagram veio, ele mudou o jogo. Eu sou da época do Orkut, que eram as mensagens. Depois veio o Facebook, ainda com mensagens. O Insta, ele traz a questão do vídeo e da foto. Logo, se todo composto é estético, o que a pessoa está dizendo é o de menos, verdade. Entendeu? Mas esse modelo cansa. Então, ainda assim, as pessoas que mais aprofundam em temas que você sente contexto, substância, aí você também se enreda, para quem gosta. Eu prefiro esses profissionais. Então é isso, a comunicação virou essa velocidade. Autoridade se dá com quem sabe, né? Então, assim, por mais que você mantenha por muito tempo esse pragmatismo de falar pouco ou muito de um monte de coisa,
e pouco de muita coisa e aparecer, tem uma hora que isso vai esgotar, e já está esgotando. Pessoas sérias que ainda buscam informação pela internet acabam migrando para cursos, para palestras daqueles que elas julgam ter mais conceito, contexto, enfim. Então, só estou contando tudo isso porque eu prezo muito por você saber o que está dizendo. E aí vem na questão da segurança. Ainda que exista a técnica, ela é um meio, é como se você tivesse um carro para chegar de um ponto a outro, mas assim, quem está dirigindo, né? Quem está falando, e está falando do quê? Então é bastante importante. Tem uma frase que diz, só improvisa quem sabe. Improvisar é arriscado, ok? Para todo o contexto, mas quem for improvisar, você pode apostar que ele tem conhecimento de causa, e é por isso que ele improvisa. Exatamente. Entendeu? Uma coisa que eu não comentei aqui, que é fundamental para quem quer falar bem, é aquilo que se chama livro. Não tem melhor tecnologia. Olha, vão demorar para inventar alguma coisa que substitua a leitura para quem quer ser um excelente orador. Existe uma conexão direta quando você lê e quando você cria uma narrativa, uma fala, um discurso, né? Então, pessoas muito letradas, elas falam bem. Dificilmente você vê alguém que lê muito e fala de forma equivocada. Não tem. Eu falo muito isso pro meu filho. Eu amo ler. Eu acabo um livro, eu leio outro, leio outro. A leitura é um hábito na minha vida e ela enriquece tanto o nosso vocabulário. Por isso que as pessoas falam bem. Eu trago palavras na minha boca que veio da leitura. Sim, sem dúvida. Sem eu perceber. Sem dúvida. Então, existe essa questão mais pragmática, de um mundo de velocidade, onde as pessoas não têm paciência, então elas querem ver a notícia rápida, então acaba prevalecendo aquele que fala mais rápido de forma rasa, porque você tem 1 minuto no Reels, entendeu? Então, existe esse contexto, mas para que eu fale bem 1 minuto no Reels, eu tenho que ter ali, ó, a raiz, o arcabouço tem que estar substancial para que eu possa tirar alguma coisa que eu julgo que é importante para aquele contexto. Então, por mais que a gente esteja num cenário mais volátil, incerto, ambíguo, complexo, que é essa velocidade toda que a gente está vivendo, falar bem e ter conteúdo é fundamental. E volto, você só fala bem porque você tem conteúdo. Então a gente não sai da fórmula que é bumbum na cadeira, livro na mesa e você vai estudar. Agora, você comentou também acerca dessa capacidade comunicativa e assim, o propósito. O propósito está vinculado com aquilo que você gosta de fazer. Assim, eu acho que depois que começaram a nominar o que é propósito, as pessoas sabem, mas elas não sabem dizer, explicar. Então, como é que elas sabem o que é propósito? É quando você se pega fazendo aquilo que você gosta muito bem. Pronto, tá aqui. É isso. E nem sente que tá fazendo. Não precisa dar você nome. Entra no flow. Justamente, não precisa dar nome. É isso. Esse é o seu propósito. Então, eu ia saber que o meu propósito era falar para as pessoas. Não. Mas, quando eu me vi ali, na faculdade, com os alunos, e aí você me dando esse feedback, que você entendia o que eu falava, porque eu sabia explicar, porque eu estudava, então, estava ali, entendeu? Estava ali. Aquilo era o que me tornava mais Lara em Lara. Então, assim, o que te torna mais você em você é aquilo que te move. É isso que é o seu propósito. Se você tem alguma dúvida em relação a isso, procure se policiar. O que você faz que te deixa tão bem? Tá ali. A resposta tá ali. Então, não se preocupe em nominar. Se perceba. É só isso. É só isso. É só isso. E tem tanto talento, Josi, tem tanta gente que fala bem, que conhece diversos assuntos, que tem muito a contribuir. Tem que estar só aberto para essa possibilidade. Né? Tem pessoas que não gostam, de fato, de se expor, e aí o que você trouxe, a questão das crenças, mas põe um pezinho na água gelada, depois põe um pouquinho da perna, depois põe a coxa inteira, depois mergulha, né? Vai aos poucos, desde que ela tenha a intenção. Porque as pessoas que procuram cursos de como falar bem, elas querem.
mas elas temem, na sua maioria, tá? Sua maioria. Tem gente que procura só para lapidar mesmo, né? Eu falei que eu estou fazendo uma mentoria, fiz 2 vezes a mesma mentoria, que é o SAP, é uma sigla, né, que eles criaram, que é o Speaker and Prosper, que é muito bacana, é da Branca Barão e do Rafael Cortez, o ECQC. Então, por que eu fiz, né? Lara, você já fala bem. Porque tecnicamente, Josi, eu falo muito bem. Agora eu estou buscando uma fala mais informal, uma fala que fale mais de mim, e aí é uma outra tônica, é um outro jogo, e entenda, né? Ainda que eu fale bem. Então, exatamente. É a lapidação. É a lapidação. É você querer se superar naquilo que você sabe que você manda bem, né? Modéstia à parte, eu não posso negar aquilo que de alguma forma eu sempre treinei, né? E eu antes de vir para cá, eu estava numa reunião técnica, né? Era uma reunião de um executivo de finanças que estava expondo para uma empresa que está querendo vender, né? O dono da empresa quer vender a empresa, ele estava apresentando valuation, uma coisa extremamente técnica. E muito engraçado, né? Porque tinha, assim, um cara mais velho, eminentemente técnico, e tinha um mais jovem, que era sócio. E aí o técnico vinha com uma comunicação extremamente assertiva, e eu, como sou da gestão, entendia, mas os donos do negócio não necessariamente. E aí o jovem, ele explicava aquilo que o técnico dizia com mais propriedade. Então, os dois comunicando muito bem. Mas é que entra a capacidade de você digerir uma informação que pode ser muito diferente para um público que não está habituado. Exatamente. Para que aquela mensagem chegue. Senão os donos do negócio não vão entender a proposta do profissional e não vão contratar, entendeu? Então, a comunicação está muito atrelada a você entender aquilo que eu estou dizendo. Logo, a responsabilidade é de quem comunica. De quem comunica. A responsabilidade é de quem comunica. Eu gosto muito de uma frase também, eu acho que é de Lacan. Ela diz que nós moramos na casa da linguagem. Ou seja, nós estamos nos comunicando a todo tempo. Você levantou, saiu da sua cama, para quem está ali na casa com você, você já está comunicando. A pessoa já saca se você está bem, se você não está, se você dormiu bem, se você não dormiu. Porque a comunicação não é só verbal, ela é tudo. É desde como você se porta, você fala, como você senta, como você se veste, as cores que você gosta, tudo comunica. Tudo comunica. Tudo comunica. E a empresa comunica quem é o dono. Eu vejo muito isso. Muito. Aí a gente falando de liderança, nós falamos agora, né, todo esse repertório, trazendo várias dicas, a Lara, sobre comunicação. Agora a gente vai para liderança, que é comunicação. E aí você diz assim, é responsabilidade de quem está se comunicando, né, passar a informação para que a pessoa entenda o que eu estou dizendo. E quando você é líder, a gente vai entrar naquilo que você falou, né? Chamar a Josi, olha, Josi, eu observei. Como você fala, muda tudo. Sim. E eu vejo que muitos gestores, muitos líderes, quando eles não entendem disso, Lara, e quando eles não sabem se comunicar, a empresa não tem como ela se desenvolver, o time não se desenvolve, né? E o dono da empresa, a empresa não é só o dono, tem os funcionários, os colaboradores e etc. E aí, falando sobre isso, eu vi que você comentou assim, em alguma postagem sua: liderança é atitude, coerência entre discurso e prática. É comportamento, dissonância cognitiva, ou seja, o que você fala não necessariamente você faz. Que a gente vai entrar nessa questão também da incoerência. Eu quero que você fale pra gente sobre esse vídeo que você gravou com essas palavras, falando sobre a prática do líder. Sim. A coerência. Sim. Esse vídeo foi sobre um episódio que aconteceu no Brasil, onde um ministro, ele tem práticas que não correspondem à pasta que ele ocupa, que é de direitos humanos. Então, como é que um líder, porque ele é um líder como ministro, ele tem práticas que não corroboram com aquilo que ele defende? Então, existe uma dissonância cognitiva. É tipo assim, oi, você fazendo isso, só que você fala outra coisa.
E existem nas empresas pessoas que gerem essas empresas, que são líderes, e que têm esse tipo de conduta. Então, sobre aquilo que eles falam, eles não necessariamente fazem. Isso é muito grave e muito comum. Porque como é que você vai dar crédito ou ter crédito para com o seu liderado, quem está ali com você todos os dias, se existe essa dissonância entre o que você pratica e o que você fala? O que existe, infelizmente, é uma, digamos, é uma questão semântica, porque dizem que líder é cargo, mas líder é comportamento. Então muitas pessoas, desculpa, dizem, eu sou um líder porque eu ocupo esse cargo na empresa, mas você não tem um comportamento de líder. E o comportamento de líder é somente sobre o sujeito. Se você é líder, você tem como insumo ferramenta, que é uma coisa horrorosa que eu estou dizendo, né? As pessoas não são insumos, não são ferramentas, mas para você entender melhor, o seu objeto de relação é o outro. Então você precisa saber enxergar as pessoas e se comunicar com elas. Se você lidera máquinas, você não é líder, você é um gestor de máquinas, porque você não tem interação. A liderança, ela parte da interação. E como é que eu interajo? Através da comunicação, seja ela verbal ou não verbal. Quando você era pequeno e você aprontava alguma coisa, a sua mãe te olhava como uma líder e você já sabia o que você estava fazendo de errado. É uma comunicação não verbal, mas é uma comunicação entre a líder e o liderado. A mesma coisa se dá na empresa. Quando o líder que comunica, ele comunica, seja pelo verbal ou não verbal, o outro percebe, o outro traduz. Então, quando eu digo acerca da dissonância, é que você, como líder, você precisa entregar aquilo que você escreve, que você tem como posicionamento. Para você ter credibilidade, você me traz que você segue a sua carreira em face daquilo que você também observou em mim. Ou seja, em dado momento eu te inspirei. Então eu fui uma líder, ainda que como uma professora de uma faculdade. Entendeu? Sim. Será que todo professor de faculdade é líder? Não necessariamente. Será que todo dono de negócio é líder? Não. Então, se você quer trazer o seu time para você, você precisa ter um comportamento e uma comunicação de liderança. A comunicação de líder não é chamar a sua atenção, é mostrar para você aquilo que pode ser melhor. Por quê? Porque se você está comigo, é porque eu acredito no teu trabalho. Caso contrário, eu tomo uma decisão. Então, o que eu vejo muito nas empresas, Josi, são donos de negócio que não têm perfil de líder, que reclamam dos vossos liderados e que não conseguem resultado. Eu não estou dizendo que o problema está no dono do negócio, no empresário, de forma nenhuma. Aqui não tem partidos. Da mesma forma que muitos liderados também não sabem se comunicar com os vossos líderes, eles não têm coragem, muitas vezes porque eles não são maduros. Tem muita criança na empresa e que vem de uma casa que mimou, principalmente agora com a geração mais jovem, minha querida, e que serão os líderes do futuro. Isso me preocupa muito, porque eles não podem ser rejeitados. Então a gente tem desafios, desde para quem lidera, como também para quem é liderado. Eu não tomo partidos, eu tenho uma visão sistêmica, eu olho os dois pontos, mas como eu sou uma líder e dona de negócio, eu falo também do meu lugar. Em que sentido? Se você quer trazer o seu time, e o time engajado, ele produz. Você precisa se comportar como um líder. O líder, ele tem escuta ativa, ele fala menos e escuta mais. Quando ele escuta mais, ele observa mais. Ele consegue perceber o bem-estar do time, ele consegue perceber se você está bem, se você não está. Ele tem tempo para as pessoas. Se você quiser ser um líder da sua empresa, você precisa ter tempo para as pessoas. Aí vai dizer, nossa, mas nesse mundo corrido, eu não tenho como ter tempo, porque provavelmente você está na operação, e aí já começa todo o enrosco. Já começa. Já começa o enrosco. E detalhe, o tempo para as pessoas é você chegar na empresa, e aí, tudo bem? Como é que foi o seu dia ontem, final de semana? É tirar um pouco do tempo também para ouvir quem está ali com você, trabalhando para o seu negócio e passando mais tempo da vida dele no seu negócio, cara. Isso é nobre. E outra coisa, sozinho você não chega.
Sozinho você não chega. Desde que... Bom, aí eu abri minha empresa. Deixa eu voltar um pouquinho na história para você entender como que eu escalei, ok? Só que quando eu abri o meu negócio, o que é abrir uma empresa? Você tem um CNPJ. Só que eu atuava, eu presa, eu sozinha. E meu irmão sempre dizia, Lara, você precisa contratar pessoas para você crescer. E meu irmão nem é da administração, né? E eu ouvi aquilo e... Até que... Aí, aquele medo da contratação, né? Você tem medo no início. Aí, contratei por meio período. Depois, aquela pessoa pelo período inteiro. Aí, contrata outro. E à medida que você vai contratando, claro, você tem que trabalhar também direitinho para poder você fazer um montão, para poder investir nesse montinho, né? Sim. E aí, à medida que você vai contratando, o negócio vai crescendo. Mas, volto a falar, ter pessoas também tem as suas implicações. As pessoas são complexas. Então, se você quer escalabilidade de negócio, que é você aumentar faturamento sem que você aumente o custo fixo de forma proporcional, você precisa ter pessoas produtivas. Senão você vai precisar de um batalhão de 10. Não, se você tem 5 pessoas que produzem, que estão engajadas, que se inspiram em você, que gostam do que fazem, elas vão te entregar o que um batalhão de 10 faria. Entendeu? E aí você tem um negócio mais sustentável, escalável, com pessoas preparadas. É suor, Josi, né, é suor e motivadas. É suor. Gestão é suor, mas, como estamos falando de comunicação, tudo começa da forma como você olha para as pessoas. Como você respeita aquele colaborador. E outra coisa, se ele não está contente, e tem muito colaborador que não está, eu não estou tomando aqui partido de colaborador de forma nenhuma, mas você como líder, ou você ajusta, ou você toma decisão. É isso aí. Não tem saída. O que eu vejo de donos de negócio reclamando, porque tá, então toma decisão. Então resolve. Ou calma lá. É que resolver dá trabalho, entendeu? É isso aí. Liderança dá trabalho. E ele sabe que ele vai ter que olhar para dentro. E é uma escolha. É uma escolha. Só que olhar para dentro cansa, dá trabalho. Você faz uma, você faz duas. Não é fácil. Eu falo, liderar não é para amadores. Empreender não é para amadores. Não é fácil. Mas precisa existe um meio. Mentalidade e autoconhecimento. E disponibilidade emocional. Não é nem de tempo. Disponibilidade emocional é quando você tem o tempo emocional para com os outros. Eu quero ouvir você. E isso se estende para os clientes externos, inclusive para o teu cliente, não é só para o colaborador, que é o cliente interno. Se você sabe ouvir quem está dentro, você sabe ouvir quem está fora. Não tenha dúvida, entendeu? É comportamental. E é uma prática. É uma prática. Eu sempre digo que cargos de liderança assumidos por pessoas que querem liderar e não só sentar no cargo e colocar o crachá, é a melhor ocupação, função do mundo. Porque você aprende muito com o outro, Josi. Muito com o outro. Tinha um filósofo, né, chamado Hegel, filósofo alemão, que ele dizia justamente isso. Eu me conheço quando eu me reconheço em você. Então, à medida que eu troco com você, que eu me conecto, que eu vejo uma coisa que você faz que não é bacana, e aí eu faço o meu auto-julgamento. Nossa, será que eu faço a mesma coisa? Ou você traz uma coisa bacana e eu faço o meu auto-julgamento. Nossa, que nobre o ato dela, será que eu sou igual? É essa relação que faz com que eu te perceba, com que eu me perceba e a gente cresça juntos. E é essa relação que volta toda para o comportamento. Eu li uma frase uma vez assim, liderança não é cargo, né? É comportamento. E é mesmo, porque assim, para que ele consiga ter todo esse olhar, desenvolver o time e se desenvolver e perceber o ambiente, ele tem que ter todo um comportamento de líder. Ele tem que estar aberto, tem que ter uma escuta ativa, saber escutar, para que ele consiga observar. Porque se ele está num automático, numa agitação, em que ele não percebe nada, que ele não ouve, que só ele fala, e que ele é o dono da razão, e que a culpa nunca é dele, a culpa é sempre dos colaboradores, porque é muito mais fácil a gente sempre colocar a culpa em alguém, por isso que o autoconhecimento é tão profundo e é tão desafiador, porque é literalmente sair da zona de conforto. Sim. Né? Ele não consegue, é o comportamento. Sim. E em cima disso, Lara, como que você acha, qual que é a maior dificuldade para um líder, assim, para que ele consiga se desenvolver e desenvolver o time?
É a humildade. É a humildade. Bom, primeiro, gostar de gente. Quem é líder e diz que prefere o cachorro do que pessoas, então não tem como ser um líder. Liderança requer um exercício de empatia. Eu vou trazer aqui, melhor dizendo, tá, Josi? 5 pactos é o que eu costumo dizer. Toda vez que eu inicio um curso, eu trago esses 5 pactos e eu dou cursos para donos de negócios e líderes. E que empatia está dentro desse contexto. Então, primeiro lugar, o líder precisa falar do lugar dele. Ele tem que trazer as questões em primeira pessoa, né? Quando você não traz em primeira pessoa, você acusa alguém. Então eu falo, porque você não entregou corretamente. É diferente se eu falar, porque eu percebo que você pode entregar melhor. Ó, muda o jogo. Então, primeiro pacto. Vamos pactuar aqui, eu e você, que está aí me ouvindo e é líder. Fale em primeira pessoa. Fale sobre o que você percebe. O que você vê, o que você ouve, o que você sente. Essa sua percepção para com o outro faz com que ele pense. Ao invés de você trazer uma fala acusatória do tipo, você fez errado, você faz errado, não é assim, isso não está correto. Você para de apontar. Primeiro, pacto, falar em primeira pessoa. Segundo, escuta ativa. O que é escuta ativa? Se nós agora aqui pararmos de falar, eu ouço o ar-condicionado. Isso é o ato de ouvir, ele é fisiológico. A escutativa é quando eu escuto você dizer e eu reflito sobre o que você fala. Escutar é ouvir com reflexão. Então eu quero ouvir você, eu tenho a intenção de ouvir o que você me diz e refletir. Logo, a gente chama isso de escuta ativa. Lara, como é que eu faço isso em termos práticos? Quando alguém for falar com você, o seu colaborador te procurar para falar algo, solta o celular, fecha a tela do computador, é simples assim. E o pior é quando você tem a sua mesa e uma cadeira e a pessoa quer falar com você, ela senta na sua cadeira e você fica digitando, e você fica no celular. Se você tem uma cadeira, você está convidando as pessoas a sentar na frente da sua mesa. Se você não tiver tempo para isso, tire a cadeira, ok? Porque a comunicação, olha aí a dissonância cognitiva, a comunicação não está ornando, então você tem uma cadeira para que ela sente, mas à medida que ela senta, você não presta atenção. Agora, Lara, eu estou muito ocupado. Eu não tenho como interromper a todo instante. Concordo com você. Você não pode ser interrompido a todo instante. Então, pactue. Pessoal, de tal hora a tal hora eu estou à disposição. No mais, eu vou até fechar a porta porque eu não quero ser incomodado. Ou, se a pessoa te procura, a porta está aberta e ela precisa falar com você e você não consegue naquele momento atender, peça para ela. Você pode voltar daqui a 10 minutos que eu vou ter atenção para você. É simples assim, gente. Então, primeiro, falar em primeira pessoa. Segundo, ter escutativa. Terceiro, suspenda julgamentos. É muito natural da nossa parte que nós julguemos as pessoas, é um mecanismo de autodefesa. Nós nos defendemos julgando, porque quando você julga, você consegue aferir se é perigo ou se é algo seguro. Porém, toda vez que eu julgo demais os outros, eu me fecho para aquela pessoa. Então, o que é um julgar ali corporativo cotidiano? Ai, falou isso, que bobagem, não sabe o que está falando. E aí você conversando com você. Olha, imagina, olha como ela se porta, olha como ela vem. Ai, ela fez isso de novo, que saco, vou ter que chamar atenção. Ai, eu não gosto disso que ela faz. Então, assim, você fica todo tempo com essa comunicação interna, julgando. Então, você não tem como se conectar com a pessoa que você julga a todo tempo. Você não tem como se conectar, você não tem a intenção de ajudá-la a pensar se você só julga sobre o que ela diz, o que ela fala, o que ela pensa, enfim. Então, quando eu digo suspender julgamento, você vai julgar, é natural, isso é condição humana, mas suspende. Ignora, valida, conversa. Chame ela para conversar, até para você saber se aquele seu julgamento faz sentido ou não. Quarto, é ter empatia. Se coloque no lugar. Sabe por quê? Porque você, líder ou dono de negócio, você já esteve sentado ali, né?
Então, o que você tem que pensar? Será que eu me comportaria como ela se comportou agora quando eu era colaborador? E se colocar no lugar é vestir o calçado do outro ou colocar o óculos do outro, né? Você vestindo o calçado do outro, você sabe onde o calo aperta. Colocar o óculos do outro, você entende como ele vê o mundo. E para fechar, é ter a intenção de ser um líder. Você quer ser um líder que inspire pessoas, que ajude as pessoas a se tornar melhores do que elas são. Porque quando você gera essa conexão, você tem um time para você. As pessoas se conectam com pessoas. Então, essa liderança mais humanizada, digamos, eu acho bobagem até falar isso, porque se líder lidera a gente, logo ser humano é uma condição sine qua non, né? Não teria nem que ser um adjetivo. Então, falar em primeira pessoa, suspender julgamentos, ter empatia, ter escutativa e ter a intenção de fazer melhor são as premissas para que você seja um líder de excelência. Essa é a dica. Em cima dessa aula, que a gente anotei tudo, olha isso aqui, ela foi falando, eu anotei. Sempre fui assim, adoro anotar. Seus cadernos eram recheados, eu lembro. Aí todo mundo queria tirar xerox, era uma briga, porque não tinha prova da Lara. Nossa, era um povo, fazia fila. Lara, em cima de tudo isso que você falou, dos 5 itens, essas dicas maravilhosas, que muito abre pra gente assim, né? Uma visão maravilhosa. Você enxerga o papel do líder evoluindo nos próximos 5, 10 anos, se ele seguir essas 5 dicas que você deu? Ou você acredita que ele possa melhorar ainda mais com mais algumas questões? O líder de hoje, seguindo essas premissas, ele evolui, não tem como, né? Eu trabalho muito isso no que a gente faz lá e eu vejo nitidamente, sabe? Evolução, para quem capta a mensagem. Agora, o líder daqui a 5, 10 anos é aquela pessoa hoje, Josi, que ela relativizou vários valores, sabe? Eu não sei como vai ser o líder do futuro. E eu vou te falar por quê. Porque esses 5 pactos que eu chamo, que é falar em primeira pessoa, ter escutativa, ter empatia, enfim, ele tem que começar de casa. Assim, tudo é passível de ajuste. Nós não estamos fadados ao fracasso, mas me preocupa o líder de 5 anos, que é esse jovem de hoje. E eu não tenho nada contra os jovens, muito pelo contrário, eles são adoráveis. Eu aprendo muito. Eu tenho uma colaboradora, a Gabriela, ela é super jovem, tem uma troca magnífica, mas assim, no geral, o que eu tenho ouvido muito dos contratantes é um desafio lidar com uma geração que não aceita o não, que é extremamente imediatista, que é muito pragmática. Enfim, esse jovem ele vive num mundo que não é o que eu vivi, entendeu? Então a nossa geração, ela tem que se adaptar a esse novo contexto. Vai ser um jovem extremamente veloz, ele vai trazer muita inovação. Tem lá suas qualidades. Mas quando a gente fala do relacional, a crise desse jovem não é da competência criativa dele, que dá de 10 na gente. É na questão relacional. Esses jovens estão padecendo das relações. Não é à toa que o índice de suicídio é muito grande, que o índice de depressão é muito grande. E se eu estou trazendo para você que liderança é relacional, é inteligência relacional, eu não tenho resposta para como vai ser o futuro. Eu vejo essa geração como uma geração muito ansiosa. E se você tem ansiedade, você não escuta. E você sabe que a ansiedade está relativa ao medo de você não pertencer. Sim. E também a disparidade de possibilidades. Josi, quando a gente estudou, eu sou mais velha que você contava em 2 mãos as profissões. Hoje, se coloca, você tem um filho, quantos anos ele tá? 12.
ele tem inúmeras possibilidades, assim, ele vai ser o quê quando crescer? Um monte de coisa, né? E detalhe, né? Eu me sinto até contemporânea, porque muito falava, mas educação física, administração, cara, se eu tiver que estudar economia, eu vou estudar, porque é uma pluralidade de formações. Hoje a gente se permite isso, a gente tem tempo para isso, a gente tem acesso tecnológico para isso. Mas antigamente não, você se formava naquilo e você seguia. Então esse excesso de opções traz o FOBO e o FOMO. Você já ouviu falar? O Fear of Missing Out, né? Então o FOMO com M é o medo de você esquecer algo ou eu não estou participando disso. E o Fear of Best Option é o medo de você não escolher a melhor opção. Então, diante de tantas possibilidades, eu bugo, eu não sei o que fazer. Ansiedade. Né? Então a gente está vivendo isso, né? E como é que essa pessoa que vive nesse contexto tão complexo, ela vai ser um líder efetivo? Há um caminho, mas não é da forma como a gente está fazendo, entendeu? Porque não conversa com esse jovem que precisa se encontrar. Volto a falar, para eu enxergar o outro, eu preciso me enxergar. Então, enquanto eu não tiver essa busca interna, entender os meus, eu não vou dizer defeitos, mas aquilo que eu tenho que melhorar e sobre aquilo que eu tenho de muito bom, ser vulnerável. Eu preciso falar nesse ponto. Brené Brown é uma autora fabulosa que fala de liderança, de vulnerabilidade do líder. As redes sociais estão trazendo um modelo perfeccionista. Então você tem que estar impecável no seu físico, na sua pele, no seu cabelo, seja homem ou mulher, qualquer tipo de gênero. Como é que eu vou ser um líder que mostra o meu lado vulnerável? Porque quando eu mostro o meu lado vulnerável, eu conecto. Eu não sou o onipotente, onipresente, porque o líder, super-homem, para com isso. O líder é gente que erra, que acerta, é vida real. Só que a gente está numa contramão. Porém, eu fico feliz quando eu vejo pessoas que vingam no digital e mostram a vulnerabilidade. Né? Não é à toa que, entenda, eu estou trazendo aqui pessoas que, no meu conceito, mostram vulnerabilidade, que é a Anitta, a Xuxa, a Ivete Sangalo. Não é à toa que elas têm vários seguidores, porque elas mostram quando elas acordam mal, quando elas estão com dor de barriga. A gente quer ver isso, entendeu? Então, o jovem, eu acho que ele está meio... Como é que eu mostro algo vulnerável? Porque se eu mostrar algo vulnerável, eu sou um loser. Entendeu? Então eu não conecto e eu tento viver uma perfeição que não existe. Então... E você sabe que você falando isso, na semana passada, eu acho, eu gravei stories de pijama, antes de dormir. De pijama, cabelo preso, sem maquiagem. Eu tava na sala e meu filho tava no sofá. Ele fez assim: mãe, tu vai postar isso? Ele tem 12 anos. Essa geração. Mãe, você não tem vergonha com esse de pijama e de pipoquinha ainda? Ai, menina, eu falei assim pra ele: Pedro Henrique, vida real. Eu falei, posto arrumado e posto assim. Eu falei, eu estou aqui, veio a ideia. Tu acha que eu vou dormir para amanhã, quando eu estiver arrumada, gravar? Eu não vou lembrar. Veio a ideia, eu sou assim. Veio a ideia, eu pego a câmera e gravo. E ele me falou isso. Olha só, a referência, é a nova geração. Ele, mãe, de pijama, sem maquiagem e ainda por cima de pipoquinha, tu não tem vergonha? O que teus pacientes vão pensar? O que teus seguidores? Aí eu conversei com ele. Então, assim, dá medo, porque na nossa época, a gente não tinha isso. As minhas colaboradoras novinhas, eu tenho 2 lá, nós tivemos um treinamento e num período eu falei. E eu estava contando sobre a minha história, a minha carreira, né? Enfim, que eu já tinha essa mentalidade de empreender desde o começo. E que na minha época, a gente não tinha rede social. Assim, celular, internet no celular. Tinha celular. Não tinha, acho que não é verdade, não tinha, gente. Nem computador, Josi. O meu primeiro TCC foi na máquina de escrever. É verdade. Dava um trabalho. Computador, sabe quanto? Foi hoje 92. Inteligência artificial. É, outro jogo. Gente, outra mentalidade, jogo, entendeu? Só que tem o outro lado. É o outro lado da moeda. Então, eu acho que um grande passo para a gente desenvolver esses jovens, né, com essa mentalidade empreendedora, de líder, eu acho que isso tem que começar desde a escola.
As escolas têm que introduzir isso e eu não vejo. Eu não vejo. Nós não somos preparados para empreender. Nós somos preparados para ter uma profissão. Eu vejo isso assim. A escola do meu filho é só isso que visa. Fazer uma universidade federal é profissão. E as universidades formam empregado. Esse profissional, a chance dele se tornar um empreendedor como eu me tornei é enorme. E ele não entende nada de gestão, de liderança, de comportamento. A escola tem que falar de autoconhecimento. Então, assim, quantos transtornos emocionais na adolescência iriam diminuir? Eu acho que os psicólogos, eles deveriam dar aula. Eu acho que tem que mudar muita coisa. Sim. Eu acho que nós não estamos olhando para a base. Porque eu acho que a escola põe muita culpa nos pais. Os pais têm, sim, o seu grande papel. Só que a escola também tem, porque nós somos programados pelos P's. Sim. Pais, professores, padres, pastores, né? A cultura do nosso país. Então, assim, tudo que o professor fala é lei. Eu vejo pelo meu filho. Ele fala pra mim, quantas coisas. Não, você não sabe, a minha professora é que tá certa. Bonitinho. Ele veio falar algo assim, voltado sobre coluna, porque ele tá tendo em ciências, ele se enganou. E eu falei pra ele, eu acho muito difícil ela ter falado isso, porque isso não está correto. E ele ficou teimando comigo, olha, entre eu e ela, pesou quem? A professora, para você ver o peso dos professores. Sim. Então eu acho que a educação, ela tem que ter esse conhecimento. Os donos dentro do método, né, educacional. Sim. A gente tem que ter essa visão. É que nós formamos colaboradores, empregados, funcionários. A faculdade forma isso, né? Ela não forma um empreendedor. E aí entra a questão do Ministério da Educação. Você teria que rever os currículos, entendeu? Agora, a escola pode fazer um papel paralelo, né? Você falou da escola, eu me lembrei, no ensino médio, eu estudei num colégio chamado Humanitas, que ele ficava no Oswaldo Cruz, aqui em Santos. Era uma portinha e ficava atrás do colégio Estela Maris, que fica numa avenida principal. E por que eu estou falando dele? O nome dele era Humanitas. Na minha época, todo mundo queria estudar nos colégios que formavam para o vestibular. Né? E aqui em Santos tinham vários. Só que eu não fui, eu fiquei por uma contingência. Na realidade, esse colégio tinha como mantenedores os pais da nossa vice-prefeita atual, Renata Bravo, a família Musa. Eu lembro muito, aprendi muito com a Virgínia, que é a mãe dela, né? E só para você ter uma ideia, a gente tinha 2 notas. Eu nunca me esqueço disso, Josi. Aspecto intelectual e aspecto pessoal. Aspecto intelectual era a nota da prova, ok. A capacidade aspecto técnica. pessoal, olha o que a gente fazia. Olha. Todos os alunos, chegava no final do bimestre, eu não lembro, fazia uma roda. Olha o diálogo aí, hein? Olha o diálogo, era uma roda. Aí eu era professora, então eu falava, Josiane, nesse bimestre, como é que você se comportou em sala de aula? Deu uma nota para você. Olha o autoconhecimento. Aí você falava assim, eu me dou nota 9. Ela falava, pessoal, aí, não, a Josiane fica lá no fundo, ela fala muito. Aí o pessoal se manifestava, mas assim, não tinha briga, era outro contexto. Aí voltava pra você, aí você falava, tudo bem, vai, então eu vou me dar uma nota 7. Tá bom, Josiane, nota 7. Então fazia você refletir sobre o seu comportamento, se você estava atrapalhando a sala ou não. Meu Deus. Entendeu? Então assim, o que é isso? Consciência. Então, eu estou desenvolvendo nesse jovem. Estou desenvolvendo consciência, autorresponsabilidade. Aí eu vou te falar de todas as soft skills que hoje as empresas procuram. Consciência, autorresponsabilidade, autoliderança, discernimento, respeito ao coletivo. Tudo isso que a gente fica brigando para ter nas empresas, essa escola, numa técnica simplória, ela conseguia desenvolver. Então, voltando na questão desse líder do futuro, ele precisa aprender hoje a se conectar. Porque com toda a capacidade intelectual que ele vai chegar, esse jovem, porque ele tem acesso a tanta informação, tecnologia que a gente não teve. Você tem noção de como vai ser o seu filho daqui a 20 anos, 10 anos, Josi? Que você não viveu isso. Ou seja, ele vai estar muito preparado para o mundo
mas o mundo também é feito de gente. Mas será que vai estar preparado para lidar com Então a gente precisa desenvolver o que no jovem de hoje? Inteligência relacional. Ele precisa aprender a se relacionar. Se ele tiver esse olhar para o outro, aí a coisa muda, entendeu? Porque como bagagem técnica e intelectual, eles são imbatíveis. Eles são imbatíveis. Ai, gente, eu não falei que ela era demais? Demais, gente. Quantas informações. E isso faz com que nós tenhamos esse olhar do quanto que o autoconhecimento é importante em todas as áreas da vida, né, Lara? Sim. Porque para que eu consiga também entender o outro, eu também preciso me conhecer. Porque senão haverá um grande conflito. Isso. Né? Tudo começa em você. E termina em você. Autoconhecimento é a base, para qualquer movimento que você queira e precise fazer na vida. Muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. Foi uma aula, gente, não foi um podcast. Eu que agradeço, imagina, é um prazer, parabéns aí pelo seu sucesso. E quando precisar, estarei aqui. Marcaremos mais, com certeza. Muito obrigada, viu? Obrigada eu. Gente, muito obrigada mais uma vez. Lembrando que nós estamos em todas as plataformas digitais. Deixa aqui para mim, nesse episódio, o seu curtir, o seu comentário, compartilhe com outras pessoas. Se esse episódio ajudou você, compartilhe ele com outras pessoas. Quanto mais você interage aqui no canal, você me ajuda e eu continuo ajudando não só você, como também outras pessoas. Então, muito obrigada, gratidão e até o nosso próximo episódio.